Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, convido vocês hoje para estudar um pouquinho, tá? Bater aquele papo sobre volume, beleza? Então, roda a vinheta aí e vem comigo. Bom pessoal, beleza? Como eu já havia dito, convido vocês aqui para ver um pouco, tá, sobre essas nuances do assunto de volume, tá bom? Isso é muito pertinente na vida da gente, porque essa noção de volume, ela está no nosso cotidiano. O volume, né, em litros de uma geladeira, o volume em litros de uma caixa d'água, ou outro objeto. Você vai comprar areia e você chega lá, eu quero 1 metro de areia. Muita gente chega assim numa loja de construção e fala assim, olha, eu quero 1 metro de areia, ou meio metro de areia, lavada, areia enxurrada, não sei. E aí você está falando você está dando a informação errada, mas a pessoa que está trabalhando lá no balcão, né, atrás do balcão, o vendedor, ele sabe porque você falou assim, eu quero 1 metro de areia. Mas, na verdade, ele sabe que você quer 1 metro cúbico de areia. Ou você vai querer a metade disso, vai querer meio metro cúbico de areia. E aí o volume dessa areia, ela está aí, está nessa unidade cúbica, ok? Então veja aí que isso é importante. Eu posso também medir volumes de formas retangulares, de formas cúbicas, de formas cilíndricas, de formas esféricas, beleza? Então, esse assunto volume é muito pertinente, tá bom? Ao nível em que vocês estão. Então, olha só, para a gente dar continuidade nesse assunto, eu preciso relembrar algumas situações importantes, tá? Algumas informações pertinentes à geometria. Uma delas é sobre o nosso sistema de medidas, ok? Então, medidas lineares, eu posso estar tratando aí do metro, do centímetro, do milímetro, do decímetro, do hectômetro, do decâmetro, do quilômetro. Essas medidas lineares eu preciso ter na minha mente para poder ter noções também de que? De área, tá bom? Então, deixa eu tratar de exemplos com vocês aqui para a gente ter uma noção. Então, eu posso ter um segmento, deixa eu escrever de azul. Eu posso ter um segmento, tá, linear. Esse segmento linear eu posso estar tratando ele em metros, tá bom? 1 metro, 2 metros, mas também eu posso usar uma unidade menor, posso usar a unidade de centímetro, tá bom? 1 centímetro, 2 centímetros, isso aí a gente vê na régua, né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, assim, esse segmento linear, eu trato ele apenas como uma unidade, tá? Elevado aí a 1 grau, tá bom? Então, 1 metro, 2 metros, 1 centímetro, 2 milímetros e assim por diante. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar legal. Ok. Então, ó, se eu já tenho essa ideia, tá, dessas unidades aí medidas linearmente, eu também preciso ter a ideia de área, tá bom? Ou seja, essas medidas daqui em 2 dimensões, tá bom? Então deixa eu dar uma apagadinha aqui nela. Eu com o apagador na mão e fico apagando com a mão. Então, ó, preste atenção aqui. Então imagina que eu tenho essa figura aqui, ó. Vou fazer uma figurinha básica, tá bom?
de um retângulo. Então imagina que eu tenho a medida desse retângulo aqui em metros, tá bom? É uma unidade aí fundamental. Então, vamos supor que aqui eu tenho 2 metros, tá? Perceba que a medida daqui até aqui é 2 metros, então a medida linear, e eu conheço a medida metro. E aqui eu tenho a medida, deixa eu ver, que eu tenho 6 metros. Então, ó, eu conheço essas medidas daqui. Eu tenho 2 metros aqui com um comprimento, né? E largura, comprimento. E eu sei que essas medidas estão em metros, poderiam estar em centímetros, poderiam estar em quilômetros se fosse um espaço maior. Mas eu quero que você tenha duas noções aqui, tá? A noção de medida linear e agora a medida de área, tá bom? Ou seja, eu quero saber todo esse espaço aqui. Qual o valor desse espaço interno dessa figura aqui, desse retângulo? Então eu preciso ter a noção que para descobrir essa área aqui, essa área interna, eu preciso pegar esses valores, tá? Represento a área com essa letrinha A de área, ou se for em outros casos, com essa letrinha S. Mas aqui eu vou representar com uma letra A, tá bom? Área. Então a área daqui vai ser 2 vezes 6. Então a gente já viu que para descobrir aqui a área de um retângulo, a gente multiplica a base vezes a altura. E preste atenção nas medidas, tá bom? Então aqui eu tenho a noção de área e olha que interessante eu vou achar aqui. Eu vou achar 12. 2 vezes 6, 12. E aqui eu tenho metros e metros quadrados. Bom, então, ó, perceba que a área, toda vez que eu ver a representação, tá, de uma figura plana e aí eu queira descobrir esse espaço, tá, essa área, eu vou representar a unidade que eu esteja trabalhando. Tem que ser essas unidades aqui na mesma unidade, não pode ser unidade diferente. Eu não posso calcular metros e centímetros, eu tenho que fazer essa transformação, que é isso que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu preciso ter a mesma unidade e aí fazer esse cálculo. E perceba que eu tenho a área aqui representada pelo expoente 2. Isso é importante a gente notar no seguinte também. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu for fazer esse mesmo diagrama aqui, eu vou ter metros quadrados, eu vou ter decímetros quadrados, eu vou ter centímetros quadrados, milímetros quadrados. Então, ó, se eu tenho aqui 1 metro quadrado, aqui, quando eu for transformar ele para decímetro, tá? Eu vou ter que multiplicar ele por 100. Por quê? Porque 1 metro, ó, ó, eu vou ter, deixa eu ver, vamos supor que eu tenho aqui 2 e 2. Eu tenho aqui um quadrado, de lado 2 metros, e aqui 2 metros. Tô? 2 metros. Então, vai ser 2 vezes 2, então essa área daqui, igual a 4, e essa unidade aqui, metros quadrados. Se eu quiser transformar esse metro quadrado para decímetro quadrado, aí eu multiplico ele por 100. Então, aqui eu vou ter 400 decímetros quadrados. Pronto, e aí você já tem, tá, essa noção daqui de transformação de unidades quadradas, beleza? Então, deixa eu fazer em resumão aqui disso, para ficar claro para você. Calma, respira fundo. E vamos lá, presta atenção aqui. Vou fazer esse diagrama aqui, ele com uma unidade só. Olha só, eu tenho metro
Vamos colocar aqui decâmetro, tá? Hectômetro e quilômetro. Aqui eu vou ter decímetro, centímetro, eu falo centímetro, decímetro, mas é decímetro e centímetro, tá bom? E milímetro. Então, ó, se eu tenho 1 metro aqui, 1 metro, eu vou transformar ele, por exemplo, em centímetros. Eu faço isso aqui. Eu vou mandar para a direita 2 unidades e cada unidade que eu transformar, ou seja, andar aqui, eu vou multiplicar por 10. Então, daqui 1 metro eu vou ter 10 decímetros e 1 metro vai ser 100 centímetros. Beleza? Isso é legal a gente entender, não é? Tudo bem. Então, imagina que eu tenho agora uma figura, tá? Uma figura que tenha 1 e 1, tá? De lado, um quadrado aqui que eu tenho 1 metro por 1 metro. Então, o resultado disso aqui vai ser 1 metro quadrado. Então, para transformar isso aqui em decímetro, eu vou multiplicar por 10? Não, porque agora eu tenho uma unidade de área, tá? Não tenho uma unidade linear de medida. Então, vamos escrever isso aqui agora em unidades quadradas. Mais uma vez, para ficar claro. Tá? Beleza. Então, se eu tenho aqui 1 metro quadrado, daqui para cá eu não vou multiplicar por 10, porque é uma unidade vezes a outra unidade. Tá bom? Então, daqui para cá, deixa eu fazer aqui por baixo, que vai ficar melhor. Daqui para cá, eu vou ter que multiplicar por 100. Então, lá naquela ideia que eu tive, que eu fiz para vocês, eu tinha um quadrado, tá? Um quadrado com medida 2 vezes 2 vai dar 4 metros quadrados. E aí, se eu fosse transformar isso, tá, em decímetro, eu teria que multiplicar por 100, então 400. E aqui eu tenho 1 metro quadrado, 1 vezes 1 é 1 metro quadrado, e 1 metro quadrado vezes 100, aqui vai dar, no caso, 100 decímetros quadrados. Daqui para cá, para centímetros, eu vou ter que multiplicar também por 100. Então, olha a ideia. Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 100 decímetros quadrados, e vai ser a mesma coisa aqui, ó, 10.000 centímetros quadrados. Não é interessante isso? E se ainda eu for multiplicando mais, andando em unidades aqui, eu vou multiplicando de novo por 100. Do lado contrário aqui, ó, se eu for voltar dessas unidades, eu vou ter que fazer o contrário do que eu estava fazendo, tá bom? Então preste atenção. Se eu tenho aqui 1 metro, eu quero transformar esse metro em decâmetro, eu vou andar para a esquerda. Então, eu faço isso porque é uma ideia, né? É uma ideia básica, uma ideia simples, e dá para assimilar essas informações. Então, vamos lá. Se eu ando para a direita, eu multiplico por 10 quando for uma unidade linear. Se eu ando para a esquerda, nessa unidade linear, eu divido por 10, tá bom? Então, eu vou fazer aqui por baixo. Assim, eu divido por 10. Então, 1 metro, vou transformar ele em decâmetro, eu vou dividir 1 por 10, tá bom? Então, 1 dividido por 10 é 0,1. 0,1 decâmetro. E aí eu vou dividir de novo por 10, quando eu for fazendo essa conversão, essa transformação dessas unidades lineares. Então, 0,1 dividido por 10 vai ser 0,01. E assim por diante. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essas informações das unidades lineares. Mesma coisa vai ser para cá, só que aqui, ó, perceba que quando
eu estou tratando de área que eu ando para a direita nessas unidades. Por exemplo, eu estando aqui e for vindo para a direita, eu vou sempre andando uma unidade, mas multiplicando essa unidade por 100. Se eu voltar para a esquerda aqui, eu não multiplico mais por 100, aí eu já começo a fazer a divisão, tá? por 100, tá bom? Então, se eu tenho aqui 1 metro quadrado e vim para decâmetro, eu vou ter que dividir por 100, tá bom? Então, 1 dividido por 100 é 0,01, tá bom? Decâmetro ao quadrado. Tudo bem assim? Essas representações aqui, na verdade, são múltiplos e submúltiplos dessas unidades. Tudo bem? Então, olha a ideia para esse daqui. Deixa eu apagar aqui para tirar um pouco essas informações, ficar mais claro. Bora lá. Unidades de medida de volume. A gente viu essas unidades lineares, a gente viu ela agora, né? Essas unidades em área, e agora a gente vai ver ela em volume. E aí a gente tem, ó, esse expoente 3 que indica, tá? Quando a gente está tratando de volume, tá? Esse expoente 3 que indica o volume. Tudo bem? Vamos lá. Então, mesma ideia. Se eu tenho uma unidade fundamental e quero transformá-la em seus submúltiplos, tá? Eu multiplico por 1000, tá bom? Então, se eu quero pegar essa unidade fundamental e transformá-la, tá, em seus múltiplos, não em submúltiplos, eu acabo dividindo elas, tá bom? Então vamos lá. Então, mesma coisa aqui. Se eu tenho um objeto, um cubo, por exemplo, e esse cubo eu tenho em metros aqui, então eu tenho ao total em relação ao volume, um metro cúbico, beleza? Então eu tenho aqui 1 metro cúbico. Se eu quero transformar esse 1 metro cúbico em uma unidade, tá? Uma subdivisão desse número aqui, um submúltiplo desse número 1, dessa minha unidade, eu vou multiplicar por 1000, beleza? Então, unidade linear, eu multiplico por 10, essa unidade de área, tá? Eu multiplico por 100, e essa unidade, tá? Essa medida de volume, eu multiplico, tá? Os meus submúltiplos por 1000. Então, eu tenho 1 metro cúbico, multiplicando por 1000, eu vou ter 1000 decímetros cúbicos. Mesma coisa se eu for transformar ele em seus múltiplos, tá? Eu já vou dividi-los por 1000, tá? Então, se eu ando para a direita, eu multiplico por 1000, e se eu vou andando, tá, essas unidades para a esquerda, eu acabo dividindo por 1000, tá bom? Os seus submúltiplos. Então, aqui eu vou ter 0,001 decâmetro e assim por diante, beleza? Então, ó, olha um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Vamos para o exemplo. Deixa esse pano de lado aqui. Então, aqui, ó, transformar 20.000 decímetro cúbico em metros cúbicos. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai estar nessa unidade aqui, ó, deixa eu apagar aqui direitinho. A gente vai estar nessa unidade aqui e a gente quer transformá-la em metros cúbicos, beleza? Então, qual é o caminho? O caminho para a esquerda. Então, para a esquerda, como é volume, eu vou estar dividindo por 1000, beleza?
Então eu estou aqui, ó, em decímetro e vou para metro. Então eu tenho uma divisão por 1000. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou pegar esse valor, 20.000, e dividi-lo por 1000. Certo? Então, ó, eu vou simplificar isso aqui. Vou dividir 1000 por 1000 e vai sobrar apenas 20. 20 o quê? 20 metros cúbicos. Tranquilo? O que vemos aqui agora é a representação de um cubo e a representação de um bloco regular. Então, essas formas aqui são formas tridimensionais e a gente descobre o seu volume fazendo algumas analogias e um simples cálculo algébrico. Preste atenção aqui. Então, se eu tenho um cubo, tá? Tem um cubo é mais ou menos igual a um dado. E você sabe que um dado tem as suas faces iguais, tá? Todas simétricas, tá bom? Regulares. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que todos os lados, tá? Comprimento, profundidade, altura, largura desse meu cubo aqui, ó, são iguais, tá? Esse lado aqui, ó, medial, comprimento, largura, tá? Altura. Todas essas medidas valem A, tem um valor A. Então, como que eu acho o volume desse cubo? Vai ser o seguinte, eu vou pegar comprimento vezes largura e vezes altura, beleza? Então, preste atenção aqui que eu tenho valores iguais. Então, se eu tenho valores iguais, é notável que esses valores estão sendo multiplicados e eu posso escrevê-lo do seguinte: A vezes A é igual a A ao cubo, tá bom? Então o volume, tá, desse cubo aqui, que poderia ser uma caixa d'água, é A ao cubo. Então, um exemplo aqui. Imagina que o valor de A seja, deixa eu pegar aqui para apagar desse lado aqui, ó. O valor de A seja 3 metros, tá bom? 3 metros, 3 metros. Então, o meu volume vai ser comprimento vezes largura, eu posso dizer também profundidade, e vezes altura. Então vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Isso daqui vai me resultar em 3 ao cubo. Então 3 ao cubo é quanto? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27, a unidade aqui é metros cúbicos, beleza? Tranquilo, né? Perceba que a analogia algébrica que a gente fez nos trouxe a essa formulazinha aqui, tá bom? A essa informação aqui, e dá pra gente fazer esse cálculo aritmético tranquilo, beleza? Respira fundo e vem pra cá analisar aqui esse bloco regular e como que a gente encontra esse volume do bloco regular. Então, ó, preste atenção aqui que eu tenho esse comprimento, a profundidade e essa altura com valores diferentes. E aí o que foi que eu pus aqui? Eu coloquei o valor desse meu comprimento A, dessa profundidade aqui B e dessa altura C. Então, como que eu encontro o volume? O volume aqui vai ser na mesma analogia que a gente fez no cubo. A gente vai multiplicar comprimento, profundidade e altura. Então, vamos lá. Quem é o comprimento aqui? A vezes essa profundidade, que é B, vezes a altura, que é C. Beleza? Então, isso aqui vai caracterizar para mim, vai resultar
o volume, beleza? Tranquilo, né? Então, vamos para o exemplo aqui desse meu bloco regular com valores, tá bom? Com valores. Então, vamos fazer aqui. Então, imagina que esse meu comprimento aqui eu tenha 5. Vamos tratar... Não, metros não. Deixa eu ver. É metros, né? Porque fica mais real. Então, essa minha profundidade aqui, ela é um pouco menor, ela é 3 metros, certo? E aí eu tenho essa altura, tá? Valendo, deixa eu ver, 4. Um pouco maior do que essa profundidade. Então, o volume, tá? Desse meu bloco regular vai ser o seguinte. Vamos lá, piloto, vamos pegar. Então vai ser 5 vezes 3 vezes 4, ou 3 vezes 5 vezes 4, ou 4 vezes 3 vezes 5. Mas vamos lá pela nossa analogia algébrica. Então foi comprimento, 5 vezes profundidade, 3, vezes essa nossa altura, 4. Beleza? Vamos lá para os cálculos. Eu tenho 5 vezes 3, isso aqui vai me resultar em 15. E 15 vezes 4. 15, 15, 30, 30 e 30, 60. Então eu vou ter aqui meu volume é 60 e a unidade aqui é metros cúbicos. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos analisar como calcular o volume de um cilindro. Primeiramente, eu quero trazer para vocês aqui, relembrar, tá, a ideia de área de um círculo, beleza? Então, a gente tem uma formulazinha, tá bom? Para calcular a área de um círculo. Então, imagine aqui, veja só o exemplo. Ó, eu tenho um círculo de raio R, beleza? E para calcular a área desse círculo daqui, vou fazer assim, é esse cálculozinho aqui. A gente traz aqui, ó. A gente multiplica π vezes o raio ao quadrado, beleza? Então, com isso daqui, a gente acha essa área toda. Ó. Beleza? Então, exemplo aqui. Imagina que eu tenho esse círculo e esse meu raio aqui vale 5. Beleza? Então, como calcular essa área aqui? Então, vamos lá para a área. Então, vai ser π vezes o raio, que é 5, ao quadrado. Beleza? Então, resultado daqui vai ser 5 vezes 5, 5 ao quadrado vai ser 25 vezes o π, tá bom? E aqui eu posso fazer esse cálculo, um cálculo aproximado, um valor aproximado de π, que é 3,14, tá bom? Ou posso deixar simplesmente assim, tá bom? Algebricamente, 25π, tá certo? Essa é a área desse ciclo. Isso é importante a gente saber, por quê? Para descobrir o volume aqui, para calcular o volume de um cilindro, é preciso que a gente saiba, tá, esse conceito básico de área de um círculo, ok? Então vamos lá. Então, relembrando aqui, quando a gente teve lá o nosso bloco, o nosso cubo, a gente pegou o comprimento vezes a profundidade vezes a altura. Quando a gente foi calcular o volume do bloco regular, a gente pegou o comprimento, profundidade e altura. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, porque preste atenção no seguinte: primeiro a gente multiplicou, a gente descobriu a área da base dessas figuras geométricas espaciais,
e depois a gente multiplicou pela altura. Veja bem aqui. Então, o que a gente tem aqui? Vamos supor aqui que eu tenho 2, 5 e aqui essa altura é 3. Então, para descobrir o volume desse meu paralelepípedo aqui, vai ser 2 vezes 5 vezes 3. Mas perceba aqui, pessoal. Essa parte daqui de baixo é a área de um retângulo. A área de um retângulo, base vezes altura. Então, essa parte daqui, ó, é a parte da área da base. Depois a gente multiplica por essa altura. Beleza? Então, vai ser a mesma ideia para a gente calcular o volume do nosso cilindro. Tá bom? Então, preste atenção aqui. Preste atenção. Respira fundo. Chacoalhe o corpo um pouquinho aí. E preste atenção. Primeiro, para descobrir o volume desse cilindro, eu preciso saber a área dessa base. E a base desse cilindro aqui é um círculo. Ó, tá meio oval aqui, mas isso daqui, se a gente for olhar na perspectiva aqui superior, a gente vai ver, tá? Uma superfície circular, ok? Então a gente precisa primeiro saber a área dessa base circular e depois multiplicar pela altura. Aí a gente chega no volume do cilindro. Vamos lá? Então, o volume do cilindro aqui vai ser a área dessa base aqui. Quem é a área dessa base? É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Beleza? Vamos agora para exemplos aí com números, tá bom? Porque eu já vou... não vou usar nesse apagador não. Só apagar um pouquinho aqui e apagar um pouquinho aqui. Usar essa imagem para a gente analisar. Então vamos supor que esse raio daqui seja 6 centímetros. Tá? E a gente tem aqui essa altura valendo, deixa eu colocar aqui assim, 15 centímetros. Então, qual o volume desse cilindro? É só a gente pegar esses valores e substituir aqui, tá? Nessa minha formulazinha. Então, ó, o meu volume vai ser o valor do π, tá? Eu não vou usar ele arredondado agora, eu vou só deixar ele assim, vezes o meu raio ao quadrado. Quem é o raio ao quadrado? É 6 ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura desse cilindro? É 15. Então, ó, vem pra cá. Então, eu vou ter que 6 ao quadrado é quanto isso aqui? É 36 vezes 15. Vamos fazer esse cálculo aqui. Deixa eu fazer ele aqui assim. Vamos fazer na mão. 5 vezes 6 dá 30, sobre 3. 5 vezes 3 dá 15, mais 3 aí, ó. 18. 1 vezes 6 dá 6. E 1 vezes 3 aqui dá 3. E agora eu somo tudo isso. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 14. E sobe 1. E aqui vai dar 5. Então eu tenho 540. 540, ó. Pi. Eita, fizemos aqui, ó. Pronto. Então, 540 pi, no caso aqui eu tenho centímetros cúbicos. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Dá um print aí nessa tela, tá? Deixa copiado no seu caderninho e vamos para o nosso exercício, que é para fixar todas essas informações, beleza? Joia. E agora vamos para o nosso exercício para fixar aí
essas ideias que comentamos aqui, beleza? Ó, o primeiro, cite 3 exemplos de objetos que apresentem volume. Então, no começo dessa aula, eu comentei com vocês aí sobre alguns objetos e é possível medir volume. E aí, você tem noção, tá, de alguns desses objetos para colocar aqui como exemplos que apresentem volume? Eu sei que vocês sabem. Então vamos lá. 2. Calcule o volume dos cubos abaixo. Então eu tenho 3 cubos aqui. Tá? A gente sabe que os cubos ele tem suas medidas iguais, tá? Comprimento, profundidade, altura igual. Então por isso que os valores aqui estão iguais. Só quero que você atente para as unidades, tá, de medida. Ok? E o resultado aí vai estar essa unidade ao cubo. Tá bom? Então preste atenção aqui. Beleza? Então, ó, vamos para o terceiro. Eu tenho 5 questões para você, beleza? Então, ó, calcule o volume dos blocos. Esses blocos aqui são blocos regulares, igual eu falei lá naquele exemplo. E cada um deles tem medidas, tá bom, diferentes. Tá? Comprimento, profundidade e altura. Eu tenho 5 decímetros, 2 decímetros e 3 decímetros de altura. Então, calcule o volume. Tá? Eu tenho 10 metros, 5 metros, 7 metros, beleza? O volume desses dois. Aguarda aí a quarta e a quinta questão, tá? Agora para finalizar, a gente tem a quarta e a quinta questão. Observa a quarta questão aqui comigo. Calcule o volume do cilindro. Então a gente tem esse cilindro aqui, tem raio valendo 3 metros e altura valendo 10 metros. E aí você já sabe a formulazinha para calcular o volume de um cilindro, beleza? Quinta questão, calcule o volume que falta para o cilindro encher totalmente, sabendo que está pela metade. Então a gente tem um cilindro, então ele está com algum tipo de líquido aqui pela metade, tá? E ele quer saber o quanto que falta para ele encher, beleza? Então você vai usar a propriedade, a mesma propriedade que tem aqui, tá? A formulazinha para conseguir o volume, daqui vai usar para aqui também, sendo que ele quer saber o volume que falta, tá bom? É esse pedacinho aqui. E aí é com vocês. Bom estudo. Uma coisa que interessante, veja só. Pega esse vídeo aqui, pessoal, você assistiu, você gostou, dá um joinha, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, tá bom? Para você receber essas informações. E se o teu colega não recebeu essas informações, compartilha, manda para mim, manda para outros colegas, tá bom? Tira o print aí do professor, beleza? E eu sempre digo assim, né? Vem comigo, vem com Elvis estudar matemática, joia? É isso aí.